preparo do cenário, a rainha Vashti é deposta. O contexto histórico é dado: a época, o reinado de Xerxes, e o lugar, o palácio de Suzã. Contra o pano de fundo do seu palácio colorido e luxuoso, destacam-se a arbitrariedade, o temperamento impetuoso e as ações precipitadas de Xerxes. Letra A, o banquete, 1 do 1 ao 9. Versículo 1. Algumas versões traduzem a primeira palavra do texto hebraico, e sucedeu na ARC, foi na NVI, que geralmente liga um livro ao relato histórico anterior. Essa é a primeira palavra de Josué, Juízes, Ruth, e 1 e 2 Samuel, e também Ezequiel e Jonas. Xerxes, nota de rodapé, Assuero, persa, Kishayarsha, significa herói real. O autor conhecia mais de uma pessoa com esse nome, por isso determina de qual está falando. Veja a introdução com relação à identidade de Assuero como Xerxes I, 486 a 465 a.C. Desde a Índia até a Etiópia, uma tabuinha de um alicerce do palácio de Xerxes em Persépolis traz uma lista dos países do Império de Xerxes. Índia e Cush, Etiópia estão incluídos. Heródoto também menciona que etíopes e indianos pagavam tributos a Xerxes e lutavam no seu exército 127 províncias. Medinote são províncias, e não satrapias, que constituem uma unidade maior, incluindo várias províncias. Veja a introdução. Versículo 2. Naquela época, retoma a iniciativa que foi interrompida pela identificação de Xerxes. Reinava em seu trono, reforça a sua autoridade real. Alguns eruditos interpretam esse versículo no sentido de que Xerxes estava estabelecido agora como rei, depois de ter sido bem sucedido em abafar as rebeliões no Egito e na Babilônia, que marcaram a sua subida ao trono, na cidade de Suzã ou na Acrópole de Suzã. Suzã estava situada a 300 quilômetros a noroeste da Babilônia e era a antiga capital do Elão. Suzã era uma das 4 capitais persas, as outras eram Babilônia, Ecbatana e Persépolis. O hebraico Birá significa palácio ou fortaleza, e não se refere a toda a capital, mas à área régia da capital. Versículo 3, banquete. Veja a introdução. O propósito dessa assembleia dos grandes não é especificado, mas pode bem ter sido planejar a campanha contra a Grécia. Isso também explicaria a necessidade de Xerxes de mostrar a sua riqueza e poder como que para dar a seus hóspedes a confiança na sua habilidade de derrotar os gregos. Líderes militares, no hebraico exército. O hebraico não é claro, visto que Hilo, exército, não está sintaticamente relacionado com o restante da oração. É improvável que signifique o exército inteiro em 14.000 homens, mas provavelmente os líderes do exército. A Septuaginta tem uma expressão que talvez reflita o original hebraico WSRY e oficiais. Versículo 5. Todo o povo que estava na cidadela de Suzã não quer dizer todos os residentes da cidade, mas todos os que tinham vindo à Acrópole para a reunião do conselho. Jardim interno, Bitã, persa, Apadana. É uma casa de verão, provavelmente um salão aberto de colunas. Versículo 6. Branco e azul eram as cores reais da Pérsia. Toda a descrição transmite um pouco de luxo da corte. Versículo 7. Vinho, beber era a característica principal dos banquetes persas. Na corte havia grande variedade de taças de vinho sofisticadas,
mas das quais os persas muito se orgulhavam. Versículo 8. Cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse. O costume normal era que sempre que o rei bebia, todos também bebiam. A corte persa era conhecida por consumir bebida em excesso, mas o versículo diz talvez que nessa ocasião ninguém estava obrigado a beber. Versículo 9, Vasti, acerca da identidade dela, veja a introdução, banquete, às mulheres. Segundo o costume persa, não era necessário que os homens e mulheres jantassem em locais separados. As mulheres com frequência estavam presentes nos banquetes, mas Vasti escolheu fazer a sua festa separada para as mulheres. Letra B. A rainha Vasti rejeita a ordem do rei, 1 do 10 ao 12. Versículo 10. Alegre. Literalmente o coração estava bom, o rei não estava bêbado, mas tinha bebido demais para estar completamente sóbrio. Meumã. Carcas, embora nenhum desses nomes possa ser identificado fora da Bíblia, parecem persas. Carcas ocorre nas tabuinhas do tesouro de Persépolis. 7 oficiais, eunucos tinham um papel central na corte, não somente na supervisão do harém, mas também na administração. Versículo 11, usando a coroa real, literalmente com o turbante do reino, feito de tecido azul e branco. O turbante provavelmente vinha com uma tiara. A beleza dela, comentaristas judaicos colocam Vasti entre as 4 mulheres mais bonitas da história. Versículo 12, Vasti se recusou a ir. Nenhuma razão para isso é dada, mas muitas foram sugeridas. Visto que Joséfo afirma que não se permitia a estranhos que vissem a beleza das mulheres persas. Alguns sugeriram que talvez a sua modéstia fez Vasti não comparecer diante de um grupo de homens que tinham bebido mais do que era apropriado. Considerando que o banquete ocorreu provavelmente pouco antes do nascimento de Artaxerxes, alguns sugerem que a gravidez fez ela recusar-se a ir. O pedido do rei não era uma violação dos costumes persas. No entanto, e foi expresso como uma ordem formal transmitida pelos eunucos. Assim, a recusa de Vasti era um desprezo flagrante ao rei. O rei ficou furioso. Uma característica de Xerxes era sua ira súbita. 7.7. Observe o paralelismo furioso e indignado que é um aspecto comum no livro. Letra C. O rei decide depor Vasti. Versículo 14. Karzena, Memucan, esses nomes também não são encontrados fora da Bíblia, mas provavelmente são nomes persas. Os 7 nobres são mencionados em Heródoto como conselheiros principais do rei. Observe novamente o número 7, um número de significado especial para os persas. Tinham acesso direto ao rei. Isso era incomum porque geralmente o rei persa era inacessível para o seu povo. Os mais importantes oficiais do primeiro escalão do reino não ofendeu somente o rei Memucan, deprecia de forma astuta a ira pessoal do rei ao sugerir que a questão afeta todos os seus súditos. Versículo 19. Lei irrevogável da Pérsia e da Média. Observe a ordem em contraste com Daniel 6, 8, etc., refletindo a proeminência dos persas a essa altura, irrevogável. Veja a introdução. Os conselheiros queriam muito que a lei fosse irrevogável, pois se Vasti voltasse ao poder,
eles correriam grande perigo. Versículo 22. Em sua própria escrita e em sua própria língua. No vasto Império Persa existia um número considerável de línguas escritas. Decretos de Xerxes escritos em persa, elamita e babilônio, como também em aramaico, sobreviveram até os nossos dias. Capítulo 2. Esté é escolhida como rainha. Mardoqueu e Esté entraram na história e o procedimento para a escolha da nova rainha é descrito. Esté agrada ao rei e é escolhida rainha. Letra A. Toma-se a decisão de encontrar uma nova rainha. Versículo 1. Algum tempo depois, um tempo indeterminado, mas que tem de ser situado antes de 2 anos, antes de Xerxes ter partido para a campanha grega, ou então depois de 4 anos após a campanha, cessou a indignação. Parece que Xerxes estava começando a abrandar os seus sentimentos em relação a Vasti. Versículo 2. Conselheiros se dirigem diretamente ao rei, mas na terceira pessoa. A etiqueta da corte exigia isso. Somente Amã em 3.8 e Esté em 7.3 ousam dirigir-se ao rei na segunda pessoa. Os conselheiros do rei sugeriam que virgens novas viessem para divertir o rei, e assim elas se salvariam da ira de Vasti. Letra B. Mardoqueu e Esté entram na história. Versículo 5. Mardoqueu, derivado de Marduk, o deus babilônio, que ele tenha recebido um nome gentil e até idólatra, não surpreende, visto que muitos judeus tinham um nome hebraico e outro babilônico. Confira Daniel e os seus amigos. Veja a introdução acerca da identidade de Mardoqueu. Versículo 6. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor. Há um problema aqui com relação ao antecedente deste pronome, que no hebraico é pronome relativo. Se é uma referência a Quis ou a Mardoqueu, ou simplesmente aos ancestrais em geral. Gênesis 46, 27, em que se diz que os filhos de José foram ao Egito com Jacó. Dificilmente seria Mardoqueu, pois assim estaria com 119 anos, quando Esté se tornou rainha, e Esté já estaria com mais de 60 anos. É mais provável que o pronome relativo se refira à família dele. Versículo 7. Hadassa, em hebraico significa murta. Esther possivelmente é derivado de Istar, a deusa babilônia do amor. Outros ainda associam esse nome com o persa Stara, que é estrela. Esther se une às candidatas à rainha. 2 do 8 ao 11. Versículo 9. A moça o agradou e ele a favoreceu. Esther conquista o favor, a sua conduta é boa, não a agrada apenas por sua boa aparência, ela não somente encontra favor, conquista o favor por meio de seu caráter. Logo, Hegai a preferiu a outras e logo a colocou no tratamento de beleza de 12 meses. 7 moças escolhidas, parece que essas 7 foram separadas especialmente para ela. Outro sinal do favor de Hegai. 10. Mardoqueu, no texto hebraico, está na posição enfática na oração, não tinha revelado a que povo pertencia. Esté deve ter comido, se vestido e vivido como uma persa.
violando assim regras da dieta judaica e outros costumes. Provavelmente isso aconteceu porque Mardoqueu percebeu que a ascendência judaica de Ester diminuiria suas chances de se tornar rainha. Alguns a criticaram porque se conformou ao mundo, mas isso parece um juízo muito severo à luz das circunstâncias vigentes na época dela. Letra D, o procedimento para as candidatas. Versículo 13. Tudo enfático, ressaltando que ela recebeu tudo o que queria, roupas ou joias. Não sabemos se ela teria de devolver isso na manhã seguinte ou se podia ficar com tudo. Versículo 14. Outra parte do harém provavelmente se refere a uma outra parte do harém em que eram mantidas as concubinas. Letra E. Ester é escolhida como rainha. Versículo 15. Ester não usou enfeites especiais para agradar ao rei. Ela foi sábia e cooperativa em aceitar o conselho de Hegai, ao contrário da obstinada Vasti. Versículo 16. Residência real, melhor apartamento do rei. Versículo 13 e 16. 7º ano, 4 anos após o incidente de Vasti, em parte porque Xerxes estava longe durante 2 anos na Grécia. Versículo 18. Proclamou o feriado. Anahá significa levar ao descanso e poderia se referir ao perdão de impostos ou diminuição de trabalho, portanto um feriado ou uma anistia. 3. Mardoqueu salva a vida do rei, capítulo 2, do 19 ao 23. Mardoqueu fica sabendo de uma trama para assassinar Xerxes. A sua revelação da trama salvou a vida do rei. Versículo 19. Pela segunda vez, obscuro. Poderia ser um segundo contingente para o concurso de rainha ou uma retrogressão da história ao tempo antes de Ester se tornar rainha. Versículo 21. Junto à porta do Palácio Real, os oficiais esperavam à porta do Palácio Real e não entravam enquanto não fossem convidados. Guardavam a entrada, provavelmente, o apartamento particular do rei. Versículo 21. Conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Essas conspirações eram muito comuns no palácio. Xerxes foi assassinado nesse tipo de intriga na corte 14 anos mais tarde. Versículo 23. Na presença do rei, literalmente, diante do rei. Isso pode significar ou que os arquivos eram guardados no apartamento do rei, ou que a escrita se realizou na presença e sob a orientação do rei. Paralelos desse registro oficial de serviços prestados ao rei persa podem ser verificados em Heródoto 85 e Tucídides 129. 2. A trama de Amã é revelada e frustrada. Capítulo 3, 1 a 7, 10. Primeiro, Amã trama tirar a vida dos judeus. Capítulo 3, do 1 ao 15. Com o cenário preparado, a conspiração contra os judeus é agora descrita. Amã sobe ao poder, mas Mardoqueu o despreza. Em vingança, Amã estende a sua briga pessoal contra Mardoqueu e todo o povo judeu e consegue o consentimento do rei para a destruição dos judeus. Mardoqueu despreza Amã, 3 do 1 ao 6. Primeiro, depois destes acontecimentos, não há indicação de quanto tempo depois. Ester foi feita rainha em 479 e a conspiração de Amã foi em 474. Provavelmente não houve um intervalo muito longo entre a promoção de Amã e o desprezo subsequente por parte de Mardoqueu, que conduziu a trama de Amã, de forma que a promoção de Amã pode ter ocorrido em 475. Filho de Hamedata,
nada sabemos desses nomes. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas. Os Amalequitas e os israelitas eram inimigos irreconciliáveis. Deuteronômios 25, do 17 ao 19. Posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Amã tornou-se primeiro-ministro. Versículo 2: curvavam-se e prostavam-se. Prestar homenagem diante de oficiais de alta patente era algo normal na corte, de forma que a ordem do rei não surpreende. Porque Mardoqueu se negou a se curvar? Em outras situações, os judeus se curvaram diante de governadores. Davi diante de Saul, Abraão diante dos hititas, Jacó diante de Esaú. Mais tarde, quando Mardoqueu era primeiro-ministro, provavelmente teve de se curvar diante de Xerxes. Aqui possivelmente tenha se negado porque Amã era um agagita e, portanto, um inimigo. A sua conduta pode ser vista como determinada por orgulho nacionalista e não por alguma convicção religiosa. Não há nada que indique que Mardoqueu estava certo ou errado nessa atitude. Que a sua atitude foi também enigmática para judeus mais tarde, talvez possa ser deduzido do fato de que se achou necessário justificar a recusa de Mardoqueu nos acréscimos ao livro. Versículo 3: os oficiais estavam preocupados, pois Mardoqueu estava desobedecendo ao rei. Estariam usando esse caso como um teste para ver se os judeus eram isentos? Ou será que não aceitavam estrangeiros que desobedeciam ao rei? Versículo 5: ficou muito irado, não importa a razão para o desprezo de Mardoqueu, e reação violenta de Amã é indesculpável. Versículo 6: exterminar significa eliminar completamente, ocorre 25 vezes em 10 capítulos, todos os judeus. Amã estende o seu ódio por um indivíduo a todo o povo. B. Amã obtém o conhecimento do rei. 3, do 7 ao 15. Versículo 7. Lançaram o por. O sujeito do verbo hebraico não é especificado, referindo-se a alguém na terceira pessoa do singular. Provavelmente um astrólogo ou um mago lançou a sorte para descobrir o dia propício para extermínio dos judeus. É improvável que a sorte tenha sido lançada todos os dias por 11 meses. O dia deve ter sido escolhido de uma vez no primeiro mês, e a escolha do dia para lançar a sorte pode ter sido propositada, visto que, de acordo com a religião babilônica, os deuses se encontravam no início de cada ano para decidir o destino dos homens. Nissan, o equivalente babilônico ao Abib judaico, a dar fevereiro-março, 11 meses depois. Versículo 8. Certo povo. Amã não os chama pelo nome, nem conta ao rei a sua briga pessoal. É de grande benefício para o império livrar-se desse povo. Amã faz 3 acusações contra os judeus. Primeiro, disperso e espalhado. Não são simples sinônimos. O primeiro particípio se refere à sua dispersão geográfica por todo o império, e o segundo ao fato de estarem separados. Não assimilados seria uma boa tradução. 2. Cujos costumes são diferentes. Isso não era incomum no Império Persa, que incluía e era tolerante em relação a muitos grupos minoritários. 3. Que não obedecem às leis do rei. Essa era uma acusação condenatória e inverídica. 9, versículo 9. 350 toneladas de prata
no hebraico é 10.000 talentos. Para o grande benefício do império, Amã acrescenta uma grande quantia financeira, muito persuasiva por sinal, para ajudar a convencer o rei. 10.000 talentos de prata era de fato uma grande quantia. Pode-se obter uma ideia do tamanho dessa quantia por meio da comparação com outras somas mencionadas em Heródoto. A receita anual total do Império Persa era de 14.560 talentos. Estrabão afirma que o saque de Suzã por parte de Alexandre rendeu 49.000 talentos. Isso mostra que ou Amã era muito rico, ou, o que é mais provável, que esperava lucrar muito com o saque resultante da destruição dos judeus. Depois da campanha grega, que tinha sido muito clara, essa oferta muito atraente venceu toda a hesitação que o rei pudesse ter contra a destruição de um grande número de seus súditos. Versículo 10. Seu anel selo, usado para selar os documentos oficiais do rei, deu assim total autoridade a Amã para elaborar o decreto. Versículo 11. Fique com a prata. Talvez se possa traduzir isso melhor por bem, o dinheiro é seu. É improvável que o rei tenha recusado o dinheiro. Antes parece uma barganha oriental. Abraão e Efron, Gênesis 23, do 7 ao 18. Mardoqueu, em 4:7, afirma que Amã vai pagar. Esther usa o termo vendido, em 7:4. Versículo 12, ordenou a decisão, foi registrada num decreto legal, enviado a todo o império. Secretários eram estenógrafos, e não os escribas profissionais. Versículo 13, mensageiros. Literalmente corredores, mas eles usavam um sistema bem elaborado de cavalos posicionados em intervalos adequados, como mencionado em 8:10. Esse sistema fazia as mensagens serem enviadas a grandes distâncias rapidamente, exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e ídolos, mulheres e crianças. Observe a inclusão legal de todas as categorias. Essa destruição tinha paralelos nos tempos antigos. O massacre que os persas impuseram aos citas, ou em tempos modernos, o extermínio de 6 milhões de judeus por parte de Hitler. Versículo 15. Saíram às pressas, porque Amã enviaria o édito com tanta pressa 11 meses antes da matança. Continua um mistério. Talvez não queria correr o risco de o rei mudar de ideia, e quando começou a negociar com o rei, não tinha previsto que a sorte cairia numa época tão tardia do ano. Assentaram-se para beber, beber após um dia de trabalho ou após concluir uma tarefa. Parece ter sido um costume persa. Aqui a atividade proporciona um contraste dramático. Enquanto reis e príncipes celebram, cidadãos comuns estão em grande confusão. Bem aqui termina o capítulo 3, né? Capítulo 4 eu vou ler em outro vídeo.